Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão foi humilde e pediu sabedoria. Nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 3, um pouco dessa história quando Salomão começou a reinar e ele foi à presença de Deus orar, oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. E lá ele teve uma grata satisfação, que foi o fato de Deus ter aparecido para ele de noite, em sonhos. E interessante, em Reis diz que foi em sonho e em Crônicas diz que Deus apareceu para ele. Ele não teve dúvidas. Existem sonhos que são apenas sonhos de barriga cheia ou simplesmente sonhos, mas existem sonhos dos quais a gente tem certeza que é Deus falando conosco, trazendo algum alerta, alguma mensagem. E Deus apareceu então em sonhos para ele e disse, ofereceu, pede-me o que queres que eu te dê. E ele fez uma introdução e disse que Deus foi muito bom para com o pai dele, o rei Davi, e ele se assentou no trono, no lugar do pai. E por causa disto, ele via a mão de Deus cumprindo as promessas, só que ele era novo ainda. Ele diz na linguagem dele que não passava de uma criança. Na verdade, ele era um adolescente e pedia sabedoria para poder governar e principalmente para discernir entre o bem e o mal e ensinar o povo entre o bem e o mal. Isso era muito importante. É bom a gente lembrar alguns detalhes de como era o país naquela época. A civilização não tinha os meios modernos de comunicação. Por exemplo, um rei, quando queria mandar uma mensagem, não havia televisão, rádio, telégrafo, nenhuma comunicação rápida. Tinha que mandar os ginetes, os correios, aqueles correios que iam a cavalo para irem mais rápido, mas eles levavam um bom tempo para chegarem a todas as regiões. E mesmo quando eles chegavam, não encontravam o povo ajuntado. Eles tinham que entregar a mensagem aos líderes, aos chefes da cidade, e esses, por sua vez, iriam repassar. E até que a mensagem do rei chegasse a toda a população, levava, às vezes, até alguns dias. Tudo isso era difícil. Quando tinha que haver um julgamento, por exemplo, tudo era complicado. Tinha que levantar as informações, chamar as pessoas, testemunhas. Tudo isso era um sistema um pouco complexo. Para uma ordem ser emanada e atingir todos os súditos, levava tempo. Além disto, Salomão dependia, todos os reis dependiam, que os súditos estivessem ligados com o líder, o que nem sempre acontecia. Muitas das vezes eles estavam distraídos, ocupados, cada um com suas coisas. Quando havia uma guerra, não era possível um rei fazer uma guerra de um dia para o outro. Ele tinha que gastar alguns dias convocando os homens do país que se juntavam em algum lugar e às vezes levava no mínimo 2, 3 dias. Eles tinham que deixar seus afazeres, suas profissões, suas casas, seus trabalhos e virem para o local de convocação. Em geral, eles tinham que trazer alguma comida também. Depois o rei se preocupava, no geral, com a comida para o exército inteiro. Mas até chegar lá, alguns dias de viagem, de transbordo, eles tinham que levar alguma comida. Eles tinham que arranjar algum uniforme, o rei não tinha
uniforme militar para todos, armas. Eu imagino que alguns lutavam com armas improvisadas, facão, foice, coisas desse tipo, porque nem todos tinham armas. Eram poucos os exércitos que tinham quantidade grande de armas para todos. Tudo isso levava tempo. Era um sistema muito complexo. O rei não conseguia se comunicar diretamente com as pessoas. Ele tinha que se comunicar indiretamente. E Salomão não conseguia ver muita agilidade naquele sistema. E ele pediu: Deus, eu preciso da tua sabedoria para poder ensinar esse povo a andar corretamente e eu poder entender a situação para poder agir. Eu preciso dessa sabedoria. E Deus deu, porque gostou do pedido dele. Ele se mostrou humilde. Não era fácil, não havia local, não havia onde ajuntar o povo todo. Salomão não conseguia falar para o povo todo, tinha que falar para alguns, que passavam para outros, que por sua vez passavam para os demais. Não era fácil esse sistema, e Davi tinha tido alguma dificuldade, é que Deus lutava por Davi. Mas no caso de Salomão, ele queria organizar esse sistema, que aliás era um dos objetivos do povo quando chegou para o profeta Samuel e pediu um rei. Eles queriam uma organização que fosse mais pronta, mais ágil para enfrentar os perigos, fazer as guerras. E o Salomão sabia disto. Ele, adolescente ainda, foi humilde, e humildade é isto, é reconhecer o valor dos outros, é você se sentir pequeno em relação à tarefa, ao desafio, mas você se preparar para enfrentar esse desafio. E isso é humildade. A pessoa que é soberba não vê o tamanho do adversário, ele acha que vence tudo, que tudo é fácil, que faz e acontece, e chegar lá não é assim como ele imagina. O Salomão foi humilde, isso é muito importante. Eu quero focalizar essa característica dele. Ele foi um adolescente bem discipulado quando era pequeno e por isso ele era humilde. Eu vejo crianças hoje educadas de uma tal maneira que se sentem donas do mundo. Os pais não ensinam limites. As crianças mandam no pai, mandam na mãe, xingam o pai, xingam a mãe, batem na cara do pai, na cara da mãe, gritam, esperneiam, no meio da rua fazem um escândalo de manha. Os pais não conseguem dominar essas crianças, se sentem donas do mundo. Quando elas se tornam adolescentes, estão aí prontas para fazer qualquer barbaridade, porque não aprenderam, não foram ensinadas, não foram discipuladas. Infelizmente, nas igrejas há crentes que se sentem os donos do mundo, que têm que ser servidos, afinal de contas, eles são os tais e eles são criados assim. Não tem a mínima ideia do que é ser servo, servir, compromisso. Eles vão à igreja quando querem, falam, esbravejam, ninguém se mete na vida deles e eles querem ser crentes desse jeito, como crianças que não foram educadas, como pessoas que não foram discipuladas. Não aprenderam. Um tipo de crente assim, soberbo, que fala muito, cheio de si. Ele acha que pisa na cabeça de Satanás, faz e acontece da boca para fora. Este tipo de crente é um peso na igreja, porque eles não são humildes, só criticam os outros, criticam bastante os líderes e pregadores. Eles são muito soberbos, eles não servem para nada e ainda pesam bastante para a igreja. São crentes que não foram discipulados, eles não são humildes. E a melhor coisa seria a igreja perder esse tipo de crente, porque seria um lucro muito grande, infelizmente. Mas, como acontece em famílias,
filhos que se sentem donos do mundo, não são humildes. Nas igrejas também crentes desse tipo, mas o Salomão era diferente. Adolescente ainda, ele era humilde, ele aprendeu que há um Deus poderoso, que cabe a nós sermos servos e acharmos o nosso lugar. Meu irmão, entenda isso e você reconheça o seu lugar e discipule outras pessoas para também aprenderem isto, para a gente não ter a igreja cheia de faladores que não produzem nada e crentes que pesam bastante. Meu irmão, vamos preparar pessoas com o coração quebrantado, sincero e humilde. Quando eles tiverem que assumir liderança, eles vão pedir sabedoria também e eles vão atender ao Senhor. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Deus quer dar sabedoria. Vamos entender isso e pedir a Deus sabedoria.